Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um tema gigantesco, não é grande, é gigante, né? E é um tema da mesma proporção importante para todos nós, né? Hoje a gente vai falar com um grande amigo meu contemporâneo de residência, Dr. Bernardo Guerra. Ele já está aí, já está online. Vou convidar hoje o Dr. Bernardo para a gente falar do glaucoma, pessoal. É uma situação que realmente é extremamente importante para todos nós, tá? Muito bem, pessoal, então vamos começar. Lembrando que esse tema é de extrema importância, é uma doença altamente prevalente aqui no nosso estado, né? Ou seja, uma doença que tem uma frequência muito grande e a gente vai precisar realmente atentar bastante para o glaucoma. Vamos lá convidar o Dr. Bernardo Guerra. Enquanto o Dr. Bernardo conecta, vou explicar um pouquinho. Olha ele aí, nem deu tempo, Berna. Boa noite, meu amigo. Boa noite, me ouve bem aí? Escuto bem sim. E você, me ouvindo bem? Ouvindo bem, podemos começar. Maravilha. Bom, Dr. Bernardo, meu grande amigo, fomos colegas de residência, tive a sorte de ser o que a gente chama de espelho, né? Ou seja, quando eu estava no centro cirúrgico, ele era responsável pelos meus pacientes, quando ele estava no centro, eu era responsável pelos pacientes dele, e graças a Deus o Dr. Bernardo me salvou muitas vezes, né, Bernardo? Nem sempre é agradável essa situação, mas graças a Deus foi da melhor maneira possível, né? É verdade, é verdade. Muito bem, pessoal. Então hoje, sem maiores delongas, Dr. Bernardo é especialista, oftalmologista especializado em glaucoma, né? Então a gente vai aprender bastante com ele aqui hoje. É um tema bastante prevalente, como eu falei no iniciozinho. E eu não vou nem demorar muito, Bernardo. Vou passar logo para você fazer uma apresentação, quem você é, onde você trabalha, o que é que você faz aí com relação ao glaucoma. Bom, eu sou Bernardo Guerra, como o Dr. Vitor já me apresentou. Eu tive minha formação de residência no Hospital das Clínicas. Mais 2 anos de fellowship em glaucoma no Hospital Santa Luzia. Continuo desenvolvendo meu trabalho lá com os residentes. Me ouve bem? Sim, agora sim. Agora estou te ouvindo. Certo. Continuo desenvolvendo meu trabalho no Hospital Santa Luzia com os residentes e fellows. E trabalho também na Clínica Joás Leitão Guerra, aqui em Salvador, e na Clínica Prevência do Antônio de Jesus. Glaucoma é uma doença bem ampla, a gente vai tentar abordar o máximo de coisas que a gente conseguir, e parabenizar o Dr. Vitor pela iniciativa de transmitir conteúdos de maneiras mais simples para os pacientes poderem ter um acesso melhor à informação e muitas vezes saberem por que estão sendo tratados e se tratados da maneira adequada ou não. Isso é importante. Obrigado, Berna, pelas palavras aí. Bom, então, você me ouve, Berna? Não sei se a gente está tendo... Beleza. Eu acho que a internet aqui da minha casa está meio louca hoje. Está cortando de vez em quando. Muito bem, então o que é que a gente vai falar, pessoal? Dessa doença, né, do glaucoma, que é uma doença, como eu falei no início, extremamente comum aqui na nossa região, né? Tem relação com raça, tem relação com a questão da hereditariedade, então a gente vai falar bastante disso também, né, Berna? E é uma doença que é simplesmente a principal causa de cegueira irreversível do mundo, né? Então, se alguém cegar, existe uma chance grande dessa causa de cegueira ser glaucoma, né? A catarata, que é a área que eu atuo mais, é a principal causa de cegueira, mas causa de cegueira reversível, ou seja, a gente opera e se não tiver outro problema, o paciente recupera a visão. Diferente do glaucoma, né, Berna? Com certeza. Glaucoma é uma neuropatia óptica, né, progressiva, crônica, em que a gente tem alterações características de nervo óptico e de campo visual, tanto da estrutura quanto da função do nervo óptico. É muito importante ser sempre avaliado um paciente que tem uma história familiar, um paciente que tem uma miopia mais elevada, um paciente que sinta muita dor de cabeça. É importante estar sempre afastando esse tipo de coisa para a gente avaliar o paciente como um todo e individualizar cada tratamento, certo? Afeta 45 milhões de pessoas no mundo, essa é a estimativa para 2020, com mais de 8 milhões de pessoas estimadas que apresentam cegueira por glaucoma, sendo como você falou, a principal causa de cegueira no mundo,
irreversível, de caráter irreversível, mas que a cada vez mais, com os tratamentos que a gente tem, com o diagnóstico mais precoce sendo efetuado, a gente tem condição de intervir para que isso não aconteça com nossos pacientes, né? Isso é que a gente tem evoluído a esse ponto, né? Sim. O principal fator de risco para o glaucoma... Berna, pode ir. O principal fator de risco para o glaucoma é o aumento da pressão intraocular, né? Como a gente sabe. E até 30, 25 anos atrás, a gente pensava em glaucoma como simplesmente uma elevação da pressão intraocular, coisa que a gente tem observado cada vez mais, que não é apenas a elevação da pressão intraocular, mas sim alterações características da estrutura e da função do nervo óptico, né? Então a gente tem hoje ferramentas que possibilitam a gente a ter um melhor tratamento e um diagnóstico cada vez mais precoce. Isso que a gente tem que buscar para nossos pacientes e isso que eles precisam saber mesmo. Sim. Joia? Até porque, em geral, existem vários tipos de glaucoma, a gente não vai poder abordar todos, né? Porque é um tema gigante. Mas, na maior parte das vezes, o paciente demora a perceber algum tipo de alteração, né? Com certeza. Porque é uma doença assimétrica, então em um olho afeta de forma diferente, e como a gente mantém os dois olhos abertos, normalmente quando um paciente de glaucoma chega sintomático ao consultório, ele já perdeu bastante da sua visão e o tratamento se torna muito mais difícil, certo? Então a gente precisa cada vez mais conscientizar a população a fazer um tratamento adequado, usar as ferramentas que a gente tem hoje. Em 1994, por exemplo, a gente tinha 2 drogas para fazer o tratamento, ou seja, não é tanto tempo atrás, a gente está falando de alguns anos atrás. Hoje a gente tem diversas classes de drogas que podem ajudar no tratamento, tem lasers que podem ser realizados, a cirurgia tem se transformado em uma cirurgia cada vez mais segura para ser realizada, com mais reprodutibilidade de resultados, quando bem indicado, né? Então a gente tem que, cada vez mais, por isso que iniciativas como a sua são muito interessantes, de conscientizar a população de que é necessário uma avaliação profissional adequada do paciente para a gente chegar a uma pressão-alvo para cada paciente, um nível de tratamento que a gente deseja para cada paciente de maneira individualizada. Você falou 2 coisas interessantíssimas aí, Berna. A primeira delas é ressaltando, né? A gente sempre fala, a consulta oftalmológica não se restringe a óculos, né? Muita gente pensa que é só ir lá fazer óculos. Não é isso. A gente avalia o olho como um todo e no olho em si tem uma série de coisas que a gente segmenta, digamos assim, para poder estudar. Uma delas é o nervo óptico, né? Que é o alvo do glaucoma. Assim, então a gente precisa realmente disseminar isso para as pessoas. A outra coisa importante que você comentou, assim, com bastante propriedade, é que cada paciente tem um tratamento individualizado, né? Não é uma receitinha de bolo igual para todo mundo. A gente tem que analisar todas as características daquele indivíduo, né? E a partir daí definir o tratamento, o que a gente chama de pressão-alvo, chegar em valores que a gente tenha uma segurança de que não está ocorrendo progressão da doença. Porque o grande problema do glaucoma é que ele vai levar um dano, se não for bem tratado, e é um dano que é silencioso, na maioria das vezes, e é um dano que é irreversível. Então é realmente bastante importante colar mesmo, né? Digamos assim, com o oftalmologista, né? Fazer uma avaliação importante. Pode continuar, Berna. Com certeza. E hoje em dia, como eu estava falando, a gente tem diversas ferramentas, a gente acompanha o glaucoma muito mais de maneira muito mais adequada do que a gente tinha alguns anos atrás, com novas tecnologias que surgiram de exames, de lasers, que a gente consegue fornecer um tratamento mais adequado para o paciente e até de cirurgias minimamente invasivas, que cada vez tem se popularizado mais e a gente consegue reduzir a pressão, às vezes, sem fazer uma intervenção, uma cirurgia tão importante, tão grande no paciente, né? Isso é bem importante. A gente tem que aproveitar as coisas boas que a modernidade trouxe também, e hoje em dia a gente tem que reduzir a quantidade de pessoas, a gente imaginar que existe no mundo mais de 8 milhões de pessoas cegas por glaucoma, por mais que o dano seja irreversível, é um dano normalmente prevenível. Então, talvez se a gente intervisse no começo, em um momento mais adequado,
paciente teria uma sobrevida da visão, digamos assim, muito maior, muito mais adequada, se fosse tratada adequadamente. Sim. E isso termina impactando, inclusive, nas funções, né, trabalhistas da pessoa, né? Ela para de exercer aquela função. Eu lembro que quando a gente fazia a missão Barra, né, quando a gente era residente, a gente fazia uma missão que era um serviço bastante interessante. Eu lembro de ter atendido lá um caminhoneiro, né, um motorista profissional, 37 anos, a idade que eu tenho hoje. E esse rapaz, ele tinha uma visão muito baixa de um dos olhos, e o outro olho ele via bem, mas assim, já não via com tanta... uma qualidade tão boa. Então, para ele, motorista profissional, já estava impactando. Quando a gente foi avaliar e discutir o caso, esse paciente já tinha uma escavação total em um dos olhos. Quando a gente fala isso, traduzindo para o pessoal leigo que está assistindo a gente, esse paciente já tinha um dano do nervo do olho muito avançado. Então, baixa, nesse caso específico, por conta do glaucoma. E o outro olho já estava caminhando para o mesmo lado, né? Então, se esse paciente tivesse um acesso precoce, como o Dr. Bernardo está colocando, ele certamente já teria feito um diagnóstico, já estaria em tratamento e talvez ele não viesse a perder a função que era o sustento dele, né? Com certeza. Os pilares do tratamento do glaucoma hoje são, além de você fazer com que ele tenha uma qualidade visual melhor, também que ele tenha uma qualidade de vida em todos os seus aspectos, tanto de satisfação, de não reclamar tanto do uso de medicações, das cirurgias, mas também de que ele consiga exercer a profissão dele adequada, que provavelmente como caminhoneiro esse paciente não iria conseguir mais por conta do campo visual, Exato. Da exigência que né, para você conseguir a carteira profissional de motorista. Então a gente precisa ter um cuidado maior com a nossa visão e felizmente a gente tem hoje uma gama de alternativas para esses pacientes muito importante, que pode ser feita, mas que precisa ser feita de maneira precoce. A gente precisa fazer o diagnóstico mais precoce possível, fazer o tratamento mais precoce possível e ter uma adesão adequada de cada paciente. Isso cada vez tem sido mais possibilitado por conta da informação sendo disseminada para os pacientes. Isso é bem interessante para os pacientes terem ciência disso e passarem isso adiante. Perguntem a seus médicos, vejam o que é que seus médicos orientam você, acompanhem a progressão. É importante, doutor, eu preciso repetir meus exames diversas vezes. Muitas vezes é necessário que se repita os exames, porque a gente precisa comparar, e uma coisa bem importante que os pacientes cada vez têm levado mais a sério, mas muita gente esquece. O glaucoma é uma doença progressiva, então para a gente determinar uma progressão do paciente, a gente precisa ver um exame antes e um exame depois. Então é sempre importante guardar seus exames, levar para o seu médico. Se tiver dúvida sobre o tratamento, pergunte a seu médico. Ele vai indicar o melhor colírio, se for colírio, o melhor laser, se for laser. Se já for um momento de uma cirurgia, por exemplo, ele pode indicar uma cirurgia e realizar uma cirurgia, mas desde que exista uma adequada relação médico-paciente com ele e que existe uma cumplicidade, que os dois identifiquem que é o momento certo de cada tratamento. Certo? Perfeito, é isso, é a individualização do tratamento, né? E o médico colado ali o tempo todo. Então é importante essa adesão do paciente ao acompanhamento, que não é fácil, né? Então quando a gente para pensar que às vezes o paciente vai 4 vezes ao ano, ou até mais, né, para acompanhar o glaucoma, às vezes, poxa, eu tenho que ir lá de novo. É importante, é um preço a se pagar pela saúde dos olhos, porque é comum escutar no consultório, eu tenho certeza que você também, Bernardo, a questão do paciente falar assim, doutor, eu prefiro perder uma mão, prefiro parar de andar, prefiro parar de ouvir, mas eu não posso parar de ver. Então, assim, é uma coisa que é uma frase pesada, mas que a gente tem com uma certa frequência em consultório, quando a gente comenta sobre glaucoma, enfim, é realmente um dado bastante importante. Fazer uma pequena pausa, doutor Bernardo, só para falar uma coisinha básica, tá? A gente está falando aqui, pessoal, mas podem mandar as perguntas, tá? Nos 15 minutos finais da live, o doutor Bernardo aí sabe tudo de glaucoma, vai responder com o maior prazer, eu tenho certeza. Beleza, vamos prosseguir. E assim, uma coisa importante que você falou é que a gente ouve muito dos pacientes isso, de valorizar a visão, né? De valorizar o sentido da visão, mas dói quando a gente vê que o paciente, após perder, por exemplo, um dos olhos por alguma doença, não necessariamente só o glaucoma, ele fala isso pra gente, né? É muito mais doloroso quando ele já deu uma parte da sua visão. Então é importante, mesmo quando o paciente está assintomático, que existam consultas periódicas, quem tem uma história familiar de glaucoma precisa ser acompanhado.
especialmente após os 40 anos, ele precisa estar sempre no oftalmologista, que é quando a gente tem um aumento da incidência mesmo do glaucoma, né? Então tem que ter esse cuidado, porque é o preço que a gente poupa agora para que lá na frente isso aí não cause nenhum tipo de distúrbio na visão do paciente, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é realmente uma situação que a gente não gosta de ver, né? A gente está na contramão disso, a gente quer ver o paciente enxergando o melhor possível, que resolva todos os aspectos da vida dele sem maiores problemas. Falando um pouquinho, doutor Bernardo, da questão do diagnóstico, como é que a gente faz esse diagnóstico? Como é que o paciente, a gente fala para o paciente, olha, eu estou vendo aqui o seu nervo, como é que é isso? São exames que doem, são exames que demoram muito? Vamos explicar um pouquinho para o pessoal como é que é o funcionamento do diagnóstico. Joia. Como eu tinha falado um pouco antes com você, Vitor, e com quem está nos ouvindo, há 30 anos atrás, mais ou menos, 25 anos atrás, quando a gente pensava em glaucoma, a gente pensava num olho que tivesse sua pressão acima de 21 e a gente iniciava tratamento com o que a gente tinha, né? A gente viveu muito tempo em que a gente só existiam poucos colírios, não existia o laser, então o que a gente podia fazer pelo paciente, a gente fazia, a cirurgia ainda era cirurgias mais agressivas, a gente não conseguia fazer o tratamento como a gente tem hoje. E hoje em dia, além da pressão, a gente conseguiu descobrir que o glaucoma, além da pressão, a gente tem alterações características de estrutura e função do seu nervo óptico. E a gente consegue avaliar isso hoje, graças a Deus, muito bem, através de exames. Os exames que avaliam a estrutura são a retinografia, a tomografia de coerência óptica, o OCT, de glaucoma. E, para a gente avaliar a função do nervo óptico, a gente tem um campo visual. O glaucoma é uma doença progressiva, então o diagnóstico ele tem que ser, normalmente, quando ele não é muito avançado, a gente precisa de repetição de exames para a gente conseguir reproduzir uma alteração, e dessa alteração a gente faz o diagnóstico do glaucoma e inicia o tratamento. O tratamento deve ser iniciado por um médico oftalmologista treinado, porque, como a gente estava falando mais cedo, cada paciente tem o seu objetivo de tratamento diferenciado. O tratamento que a gente tem hoje, com eficácia comprovada para reduzir a progressão da doença do glaucoma, é através de uso de através de redução da pressão intraocular, seja através de colírios, de laser ou de cirurgia, como eu tinha falado. Cada paciente, a partir do momento que a gente vai examinar ele, a gente vai detectar se ele tem um glaucoma leve, se ele tem um glaucoma moderado, se ele tem um glaucoma avançado. Dependendo das características do paciente, a gente leva em consideração a idade, leva em consideração o tipo de glaucoma que ele apresenta, a pressão que ele se apresenta ao diagnóstico. Diversos são os fatores que cada médico usa para identificar a pressão adequada para o seu paciente. A gente vai determinar uma pressão-alvo para aquele paciente. Ou seja, a gente vai iniciar um tratamento, o paciente tinha uma pressão, por exemplo, de 30, eu vou identificar que para aquele paciente eu quero que ele fique com uma pressão 16, 15, 14, vai depender de cada característica dele. E aí eu vou usar as ferramentas que eu tenho, que podem ser aquelas que eu falei agora há pouco, para que a gente chegue a uma pressão adequada para aquele paciente. A partir do momento que eu identifico a pressão daquele paciente adequada e estabilizo ele nessa pressão, a gente precisa repetir exames para ver se está tendo progressão ou não do glaucoma. Por isso é tão importante a repetição desses exames. São exames não invasivos, mas que requerem bastante atenção do paciente. Às vezes incomoda um pouco no começo. Tem uma questão de aprendizado que vai melhorando a cada exame. A gente observa isso é natural que ocorre, certo? Mas que são as melhores ferramentas que a gente tem hoje para proteger o paciente de ter uma piora por glaucoma, certo? A gente hoje em dia, assim, é uma coisa mais específica, talvez não seja o tema da aula de hoje, mas hoje em dia é importantíssimo se avaliar a taxa de progressão desse glaucoma para a gente poder chegar a uma pressão mais adequada para ele. Isso a gente só consegue, felizmente, através dos exames, a gente consegue hoje fazer isso. E, além disso, a gente precisa identificar o tipo de glaucoma no momento do diagnóstico, saber se ele é um glaucoma de ângulo aberto, de ângulo fechado, porque os tratamentos eles variam de glaucoma para glaucoma. Tem, inclusive, pacientes que desenvolvem glaucomas por uso de determinadas medicações, então a gente precisa saber
no momento de fazer a anamnese do paciente, saber que tipo de medicações ele usa, se ele por acaso usa alguma medicação de maneira diária ou rotineira. Algumas doenças, às vezes a gente usa remédios que a gente não percebe. Tem pacientes, por exemplo, com rinite alérgica, que é uma entidade bem comum, né? E que a gente acaba usando muito corticoide e desenvolvendo um glaucoma secundário ao uso de corticoide. Isso não é incomum e é um glaucoma que aparece numa população jovem, né? Sem dúvida. Outra coisa importante que eu acho também é que existe, hoje em dia, já tem algum tempo que a gente chama assim, existem os suspeitos de glaucoma, né? Que são pacientes que não têm necessariamente glaucoma, eles têm ou a pressão bem elevada dos olhos, ou alguma alteração típica em estrutura do nervo óptico, mas não tem glaucoma propriamente dito, e a gente precisa acompanhar esses pacientes para identificar se é glaucoma ou não, para iniciar o tratamento no momento que a gente identificar que é glaucoma mesmo. Nem sempre esses pacientes vão se transformar em glaucoma, mas a gente precisa estar bem atento, porque são pacientes que têm um risco maior do que a população normal, população geral, na verdade, e a gente precisa dar uma atenção especial para esses pacientes. Sim. E uma coisa interessante também é que, eventualmente, muitos desses pacientes chegam para o glaucomatólogo, né, para o oftalmologista que faz basicamente glaucoma, né? É importante frisar o pessoal, quando a gente fala oftalmologista especializado em glaucoma, é um oftalmologista, tá, pessoal? A gente atende todo tipo de coisa. Eu faço catarata, mas eu atendo glaucoma, eu atendo retinopatia diabética. Claro que quando chega em estágios mais avançados, eu tenho que encaminhar para o subespecialista, né? Então, quando a gente fala de glaucoma, a gente, às vezes, eu recebo paciente de catarata que tem glaucoma, né? E certamente o Dr. Bernardo recebe pacientes para o tratamento do glaucoma que tem catarata, né? Então, no final das contas, é importante ressaltar que a cirurgia da catarata muitas vezes vai beneficiar o paciente, não em baixar a pressão intraocular propriamente dita, né? Exceto em algumas situações mais específicas, mas quando a gente fala no paciente geral, que é portador de glaucoma e tem também a catarata, fazer a cirurgia da catarata reduz um pouquinho a pressão, mas isso não é suficiente para definir um bom tratamento. Então, a gente precisa continuar o tratamento do glaucoma independente de operar a catarata quando houver indicação. Interessante é que existem alguns cuidados. Alguns pacientes vão se beneficiar de uma cirurgia chamada fistulizante, né? O Dr. Bernardo explicará melhor do que eu no futuro, mas é uma cirurgia que é feita como se fosse uma válvula, digamos assim, para baixar um pouco mais essa pressão e controlar essa pressão dentro do olho. Quando a gente opera a catarata em pacientes que já foram submetidos a esse tipo de cirurgia, a gente tem que tomar cuidados adicionais, e isso é feito. Então, é seguro operar a catarata em pacientes com glaucoma. Em geral, até pelos materiais que a gente utiliza na cirurgia de catarata, é comum haver um aumento transitório dessa pressão, né? E sabendo disso, a gente prefere sempre estabilizar o paciente para depois operar a catarata. Não adianta querer operar a catarata com glaucoma que não está muito bem controlado, porque a gente vai fazer o benefício cirúrgico da catarata, mas a gente pode ocasionalmente até piorar o dano glaucomatoso, né? Com certeza, Vitor. E assim, existem casos em que é melhor você fazer somente a cirurgia da catarata. Existem casos que você pode fazer uma cirurgia da catarata acompanhado de um processo de uma cirurgia para glaucoma. Existem casos que o ideal é você fazer primeiro a cirurgia do glaucoma e depois a da catarata. Isso aí só quem vai poder te dizer mesmo é o médico especializado que vai fazer sua cirurgia, porque cada uma dessas tem suas vantagens, suas desvantagens e suas indicações. É muito importante isso. Muito importante mesmo. Como você estava falando sobre cirurgia fistulizante, hoje para glaucoma a gente tem alguns tipos de cirurgia. Tem as cirurgias minimamente invasivas, certo? Que estão se popularizando cada vez mais, é uma coisa que não é tão nova, mas também surgiu há pouco tempo, certo? Mas a gente consegue fazer, são cirurgias que a gente chama de angulares, normalmente, a gente faz alterações na própria malha trabecular, que é onde ocorre a drenagem do humor aquoso, que é quem regula a produção e a drenagem do humor aquoso, que regulam o valor da pressão intraocular. Então, a gente faz cirurgias de menor porte, são cirurgias difíceis de fazer, requer médico especializado mesmo para fazer, e a gente consegue fazer e funciona quando bem indicado. A gente não pode indicar para todos os pacientes, mas quando bem indicado, e normalmente são mais indicados em casos mais precoces, a gente acaba tendo um sucesso maior.
Além disso, a gente tem cirurgia fistulizante, como o Dr. Vitor falou, que são a trabeculectomia, a revisão vasilímica que a gente pode fazer, o agulhamento de uma cirurgia de glaucoma prévia, que a gente constrói uma fístula entre a câmara anterior do olho e o espaço subconjuntival, fazendo que surja uma bolha na parte superior do olho e ocorra uma filtração do líquido através desse caminho que a gente constrói. É a cirurgia mais tradicional, mais antiga, e que a cada vez a gente consegue reproduzir mais. Tem algumas complicações, existem, e são debatidas com o médico, mas especialmente em casos graves, ela é a que a gente tem feito mais, porque ela consegue reduzir bastante, de maneira mais precoce, a pressão do olho do paciente. Além dessa modalidade, a gente tem os implantes de drenagem, que são válvulas que a gente coloca no olho, a gente constrói todo o caminho, e ocorre a drenagem, são os tubos que a gente ouve falar bastante. E hoje em dia a gente ainda tem mais um tipo, que são os procedimentos ciclodestrutivos, em que a gente atua onde o humor aquoso é produzido. A gente tem hoje tecnologias modernas que diminuíram até os riscos que essa cirurgia tinha, e essa cirurgia a gente costuma indicar e costuma ter bastante sucesso. É uma coisa nova e que eu acho que ajudou bastante o cirurgião de glaucoma a tratar alguns pacientes, certo? Nos ajuda bastante mesmo. Um tema importante também que eu acho para uma live como essa é que eu tenho agora o prazer de estar com minha esposa grávida em casa e recebo os pacientes que têm glaucoma e gravidez ao mesmo tempo. É um momento diferente para toda a família, mas a gente não pode esquecer da doença do glaucoma e precisa de acompanhamento. Um paciente, por exemplo, gestante ou que está pensando em gestação, é um paciente importante de ir no oftalmologista para avaliar adequadamente o valor de sua pressão, a sua pressão-alvo. Durante a gestação, a pressão costuma diminuir um pouco, mas não é muito. Então, existem casos que a gente precisa, às vezes, programar uma cirurgia prévia, um laser prévio, para que no momento da gestação a pressão não esteja alta e não provoque uma progressão no seu paciente, certo? E são pouquíssimos colírios, infelizmente, que a gente consegue usar com segurança na gestação. A gente precisa ter bastante cuidado. Ainda anteontem eu atendi uma paciente gestante, que ela já tinha feito, se eu não me engano, 5 cirurgias de glaucoma, e graças a Deus a pressão estava bem controlada usando o único colírio que a gente costuma usar com segurança em paciente gestante, que é o tartarato de Pivonidina. Então a gente precisa ter esse cuidado também. Sim. Falando um pouquinho dos colírios, Berna, é uma salada mista para os pacientes, né? Termina sendo às vezes um colírio, às vezes são 4, enfim. Como é que assim, a gente pode dar uma dica para o pessoal? Tem uns que a gente pode botar na geladeira, tem uns que não são necessários isso, mas como é que a gente faz para orientar os pacientes a importância, a forma de usar o colírio? Importante não usar simultaneamente, né? Tem que dar um intervalo entre eles. Como é que você geralmente comunica isso para os seus pacientes que precisam de mais de uma droga nos olhos? Pois é, então. Primeira coisa, independente do paciente ser jovem, tem paciente que tem glaucoma e tem 10 anos de idade, 1 ano de idade, tem paciente que tem 100 anos e tem glaucoma. O paciente mais jovem, mais ativo, mais responsável por si mesmo, mais independente. A indicação da Sociedade Brasileira de Glaucoma é que seja outra pessoa que pingue o colírio nele. Isso é bem interessante. É algo que a gente às vezes esquece de falar para o nosso paciente, mas que é bem importante. Porque outra pessoa tem a capacidade de enxergar melhor se o colírio caiu no lugar certo, se não caiu. É importante que em pacientes que usem mais de um colírio, a gente espere um intervalo entre 5 a 10 minutos, pelo menos de um colírio para o outro, certo? Que após o uso do colírio, existe um exercíciozinho que às vezes potencializa o efeito do colírio, que é a oclusão do ponto lacrimal, que é bem importante de fazer. Eu sempre oriento que os pacientes pinguem o colírio, fechem o olho durante 3 minutos e aperte esse cantinho aqui. Isso, apertar o cantinho. Dos 2 olhos. Mas voltando para as drogas em si mesmo, como eu tinha te falado, em 94 a gente só tinha uma aleato de timolol e a pilocarpina para usar em nossos pacientes. Graças a Deus, nos últimos anos a gente tem uma gama de colírios e tem coisa nova chegando aí, graças a Deus, que chegue logo para ajudar a gente a tratar nossos pacientes. Toda vez que a gente pensa em usar colírio, é importante que o médico passe adequadamente seus colírios.
a gente tem associações de colírios que ajudam muito na aderência ao tratamento. A gente tem estudos falando que existe um aumento do paciente não aderir ao tratamento, na verdade, uma diminuição da adesão do tratamento. Com quanto mais drogas você coloca para esse paciente, mais colírios você coloca. Então, hoje em dia, por exemplo, você tem pacientes usando 7 gotas de colírio e pacientes usando 3 ou 4 gotas de colírio e usando as mesmas substâncias. Então, é muito mais fácil você usar 3, 4 gotas de colírio ao longo do dia do que você usar 7 gotas de colírio. A adesão do paciente vai ficando mais difícil. E já que você falou de colírios, é bem interessante que o paciente seja avaliado pelo médico, porque os colírios, assim como tem muitos pacientes que devem chegar para você e dizer, não, eu uso um colírio. Colírio, cada um é muito diferente do outro, né? Então a gente precisa ter uma consciência de que existem indicações, contraindicações. No glaucoma, por exemplo, a gente tem o maleato de timolol, que descompensa doenças como asma, DPOC, pode dar alterações de bradicardia, do coração desacelerar um pouco. Então a gente precisa que o paciente tenha essa consciência, que o paciente saiba quais são os efeitos. Tem a brimonidina, que causa bastante alergia nos olhos, então se for identificada a alergia nesse olho, a gente opta por tirar esse colírio em algum momento. Cada colírio tem a sua peculiaridade, tem a sua individualidade, ajudam muito. Eu sou muito grato a todos os colírios que surgiram nos últimos anos, mas a gente precisa usar eles de maneira adequada e pensar também em qualidade de vida do paciente. Um paciente que precisa parar 7 vezes o dia dele para usar colírios, por exemplo, ele pode usar, 3 gotas, eu acho que ele vai se sentir muito mais confortável ao longo do dia, muito mais independente do que não. Perfeito, especialmente quando a gente fala de pacientes mais idosos, que às vezes também já são hipertensos, diabéticos, né, já tem outras doenças sistêmicas, e aí vai adicionar, mais 3 ou 4 remédios ao longo do dia. Então, o dia inteiro passa usando algum tipo de remédio, né? Seja um colírio, várias vezes ao dia, seja comprimidos, né? Então, realmente, essa questão da qualidade de vida é cada vez mais levada em consideração, inclusive, na questão do tratamento. Com certeza. Um outro tema importante que eu acho da gente falar, Vitor, hoje em dia na internet, né, com as redes sociais, a gente tem coisas muito interessantes e coisas também que a gente desaprova um pouco. Tem muita gente indicando exercícios que curam glaucoma, por exemplo, inclusive glaucomas avançados, que pedem para que o paciente suspenda seus colírios, para que o paciente abandone o tratamento que está sendo realizado. Não existem evidências científicas de que isso ocorra, então tenha bastante atenção durante seu tratamento. Além disso, não existe hoje nenhuma suplementação alimentar, que deve ser uma pergunta que vai surgir. Não adianta eu comer muito arroz, feijão, cenoura. Não existe para glaucoma ainda. Para glaucoma nada. Para glaucoma nada. Enquanto outras doenças a gente tem, né? Mas para glaucoma a suplementação alimentar não é vista como um fator protetor, neuroprotetor do nervo óptico, entendeu? Então é bem importante isso. Isso é interessantíssimo, Bernardo, por conta de que a gente observa que, em geral, não são médicos, né? Esses profissionais, entre muitas aspas, não são médicos e eles vendem soluções milagrosas, né? Como se fosse, abandone, o seu médico está fazendo tudo errado, use isso aqui que eu estou te orientando, que é um exercício que vai melhorar tudo. Catarata, glaucoma, problema na retina, enfim, isso soa como um charlatanismo mesmo, né? E isso é importante a gente passar para a população, porque a gente às vezes recebe esses pacientes já de uma forma muito mais complicada e já com a chance menor de benefício com os tratamentos. E como a gente está falando hoje de uma doença que cega, perder tempo com esse tipo de situação que não traz benefício nenhum para o paciente significa perder visão. Então é importantíssimo isso aí que você falou. Eu acho outro tema também importante a gente falar hoje, acho que talvez seja para concluir antes das perguntas, a gente conversar sobre a crise aguda de glaucoma, né, que hoje em dia a gente tende a chamar mais de fechamento angular agudo, que é um quadro diferente da maioria dos glaucomas que a gente observa. O glaucoma de ângulo fechado, ele é responsável por muito menos casos de glaucoma, mas ele, digamos assim, ele causa uma cegueira em pacientes
muito maior do que o glaucoma de pressão primária de ângulo aberto, né, que é a maioria dos glaucomas mesmo. Normalmente o paciente vai para uma emergência com muita dor de cabeça, né, com a visão embaçada, observa halos passando, dor intensa, olho vermelho, e às vezes é avaliado inclusive por médicos clínicos que nem sempre tem a ferramenta do oftalmologista por perto, mas que é bem importante que o clínico, o colega, o médico clínico avalie, que identifique alguma alteração no olho e recomende um médico oftalmologista, mas que o tratamento é muito diferente do que a gente realiza no glaucoma primário de ângulo aberto. E precisa, a gente considera isso uma urgência oftalmológica. São pacientes que, se a gente considera um valor normal de pressão até 21, mais ou menos, são pacientes que chegam com pressões entre 50, 80, que lesam de forma muito aguda o nervo óptico e, inclusive, lesa estruturas da parte anterior do olho, como a íris, que tem atrofia de íris, como a córnea, que tem descompensação da. Então, isso é bem interessante de você procurar uma assistência e de maneira imediata. Muitas vezes eu que também tenho a oportunidade de trabalhar em emergência, a gente recebe o paciente já com bastante tempo de crise, usando dipirona em casa, demorando de procurar uma assistência, melhorando naquele momento e logo depois piorando, depois que passa o efeito da medicação. Então, esses pacientes precisam ter consciência de que é necessário realmente procurar de maneira precoce o oftalmologista para melhorar mais e tratar logo. Perfeito, perfeito. Eu até mandei um caso para vocês aí essa semana, né? Uma paciente com... Chegou hoje. Chegou hoje, né? Chegou hoje pois lá. Para ver que é raro, mas acontece, né? Com certeza. É raro, mas nesses casos a gente tem um benefício muito grande na realização de catarata. Uma vez que a gente tira o paciente da crise, como ele tem uma chance maior de fazer novas crises, a retirada do cristalino ajuda o paciente a prevenir essas crises e foi a indicação que a gente fez para aquela paciente a propósito. Sim, sim. Perfeito. Doutor Bernardo, eu vou precisar antecipar um pouquinho, porque os 15 minutos vão ter que virar 20, porque tem muita pergunta. Então eu já vou pular um pouquinho. Se prepara aí que vai chover pergunta. Então a gente vai passar, Bernardo, para essas perguntas, mas se você quiser concluir alguma coisa antes, pode ficar à vontade, que eu te interrompi assim sem avisar. De maneira nenhuma. Eu acho que a gente englobou bem o que dava para ser feito nesse tempo, né? Depois você vai chamar outros profissionais aí da área para concluir, discutir mais o glaucoma, discutir a suspeita do glaucoma, talvez conversar mais sobre os exames. E estou aqui para perguntas e o que surgir, estou à disposição. Vamos lá então. Ana Maria Ferreira, ela diz que o sobrinho tem 28 anos, tem glaucoma e a avó também tem. Pode ser hereditário? Tem necessidade de usar colírio? Eu não consegui ouvir direito a pergunta, Vitinho. Vou repetir. Ana Maria Ferreira, ela diz, Berna, que ela tem um sobrinho de 28 anos que tem o diagnóstico de glaucoma. E a avó também tem. Aí ela pergunta, pode ser hereditário? Tem necessidade de usar colírio? Pode ser hereditário, sim. E a gente precisa avaliar se o diagnóstico for feito realmente de glaucoma ou a gente vai precisar iniciar o tratamento com colírios ou com laser ou com cirurgia. A gente tem que ver qual é a melhor indicação para ele e continuar, tanto para ele quanto para ela. Existe um caráter hereditário, inclusive, para a maioria dos tipos de glaucoma. Lógico que os glaucomas secundários há alguma alteração. Normalmente não tem um caráter hereditário, mas o glaucoma primário de ângulo aberto, o glaucoma primário de ângulo fechado, que são os responsáveis pela maior parte dos glaucomas, eles têm sim um caráter hereditário importante. Não necessariamente porque você é filho de alguém que tem glaucoma, você vai ter glaucoma, mas você tem uma chance maior do que a maioria da população de ter glaucoma. Sim, não é uma sentença, é uma possibilidade, né? Exatamente. Muito bem. Welmar, qual a pressão-alvo considerada como ideal? Pronto. Bom, essa aí eu vou responder uma partezinha pequena, humildemente. A pressão, na verdade, é uma pressão individualizada, né? Existe uma pressão-alvo para cada paciente, né? Existe uma faixa de normalidade da pressão entre 10 e 21, né? Fugindo para cima dessa pressão aí significa uma possibilidade de glaucoma. Não é uma sentença, mais uma vez, né? O valor somente da pressão não quer dizer glaucoma.
Mas essa pressão ideal, digamos assim, é paciente a paciente, né? Como o Dr. Bernardo falou, é o médico junto com o paciente, avaliando as estruturas daquele paciente individualmente. Mas agora a resposta oficial com o Dr. Bernardo. Você englobou bem o que era a resposta, basicamente, mas assim, é importante levar em consideração idade, espessura corneana, que é um outro exame que a gente faz. É importante você avaliar qual é o grau do glaucoma, se é um glaucoma mais avançado, um glaucoma mais inicial, qual foi a pressão que você avaliou, isso é muito importante. Hoje em dia os pacientes chegam no consultório, por exemplo, usando 3 colírios, aí eu chego, olha, pelo seu glaucoma a gente vai ficar sem usar colírio durante 15 dias e vai avaliar a sua pressão depois dos 15 dias para ver como é que a gente vai ficar, e aí você descobre a pressão do olho do paciente sem os colírios, né? Uhum. Depois disso, você estima qual é a pressão-alvo para aquele paciente. Isso é bem importante também, é outro dado bem importante. Então é bem individual, variando de paciente para paciente, avaliar a história familiar do paciente, avaliando a paquimetria e as alterações do próprio glaucoma mesmo. Perfeito. Patrícia Piedade, existe glaucoma de pressão normal? Pergunto porque fui há um tempo atrás diagnosticada dessa forma, por não ter a pressão do olho alta, mas sim a escavação aumentada, né? Minha mãe teve o mesmo diagnóstico, nunca usamos medicamentos. Pronto. Aí a gente vai falar um pouco sobre uma coisa que a gente não comentou, mas que é bem interessante. Existe sim glaucoma de pressão normal, ele cega, ele tem alterações características, você precisa avaliar realmente se é um glaucoma de pressão normal e iniciar o tratamento. O tratamento do glaucoma de pressão normal, segundo os principais estudos que a gente tem aqui na literatura até hoje, é a redução da pressão intraocular. Normalmente a gente pega um paciente, por exemplo, que a sua pressão está 12, que a maioria dos pacientes estariam felizes com a pressão de 12, a gente precisa reduzir esse paciente entre 25% e 30% do valor dessa pressão, ou seja, deixar ele em pressões bem baixas, porque ainda assim esse é o melhor tratamento. Foi comprovado de que se você reduzir em pacientes que têm glaucoma mesmo, de pressão normal, se você reduzir a pressão intraocular desse paciente, a chance dele ter uma progressão da doença do nervo óptico é maior. Então você precisa fazer esse tratamento para prevenir uma perda possível no futuro. Mas é importante, e é um diagnóstico que a gente chama de exclusão. A gente precisa excluir outras formas de glaucoma, especialmente um glaucoma secundário que se curou, ou um glaucoma que você está usando alguma medicação, por exemplo. Tem pacientes até que usam beta-bloqueador, que pode, às vezes, interferir um pouco na pressão intraocular e ele reduz a pressão e você acha que ele não é, que é um de pressão normal e não é. Então, você precisa, é um diagnóstico de exclusão. Você vai excluir todas as formas de glaucoma e chegar adequadamente à pressão-alvo para aquele paciente e acompanhar, certo? É mais comum em pessoas de descendência japonesa. Já existe, é bem descrita essa patologia. Perfeito. Existe algo que possa ser feito preventivamente para evitar o glaucoma? Pronto. Aí eu vou puxar um pouco a brasa para a sardinha da gente, que a gente precisa acompanhar bem com o oftalmologista, né? Quanto mais precoce você ficar acompanhando com o oftalmologista, mais cedo ele fizer o diagnóstico, aí sim é a melhor forma de você prevenir. Antigamente a gente pensava em usar colírios só pelo fato do paciente ter uma pressão um pouquinho mais elevada. Hoje em dia a gente observa que a gente prendeu muito o paciente aos colírios que talvez não precisassem deles, né? Então para mim, a principal forma de você prevenir é você acompanhar anualmente com o seu oftalmologista, se for um caso de um acompanhamento anual, ou de acordo com a necessidade que ele vai te orientar. Acho que é o principal. Perfeito. Cláudio Sampaio, qual o tipo de glaucoma que pode ser submetido a uma cirurgia? Vamos lá. Todos. Na verdade, todos os tipos de glaucoma podem ser submetidos a uma cirurgia. Só que a cirurgia de glaucoma é uma cirurgia diferente da cirurgia da catarata, né? É uma cirurgia que você tem um resultado operatório satisfatório, mas a gente precisa de um acompanhamento bem feito. A cirurgia, ela não, normalmente é uma cirurgia que demora mais, precisa funcionar por mais tempo do que a catarata. Então, a gente faz de maneira mais precoce, normalmente, os pacientes têm 40, 50, 60 anos. Catarata, normalmente, são pacientes acima de 60 anos.
Então a gente precisa avaliar se a gente não tem a gente falando em pacientes mais velhos agora, a gente precisa avaliar se a gente não tem um controle adequado do paciente com laser ou com colírios, e posteriormente a gente indica uma cirurgia de glaucoma para cada paciente. A cirurgia precisa ser bem indicada e bem acompanhada. O que a gente comenta sempre sobre cirurgia de glaucoma é que 50% da cirurgia é o ato operatório em si e 50% é o adequado acompanhamento pós-operatório. Então é bem importante que o paciente entenda isso aí. Perfeito, perfeito. E seguir completamente as orientações, né? Porque tem paciente que fala, não, agora eu operei, tá tudo bem, vou abandonar os colírios de uma vez, acabou e some às vezes, né? Então tem que voltar. Claro, e também, Vitor, a gente não fala para o paciente seguir o médico de uma maneira assim, faça tudo o que ele quer. Entenda o que ele está fazendo, busque, é uma coisa que eu faço sempre com meus pacientes, especialmente os que eu opero, tenho uma atenção diferenciada, porque ele precisa entender o que é que está sendo feito, a maneira que está sendo feito, o trabalho que é feito, da maneira que é feito. É bem importante ele entender, porque a adesão fica muito melhor. Sem dúvida. E o objetivo que é sempre o bem comum, né? Tanto o médico quanto o paciente querem resolver o melhor possível o problema, né? Maravilha. Essa pergunta que vem agora, até ela complementa essa anterior. Qual o tempo ideal para se fazer um acompanhamento oftalmológico para quem tem histórico familiar? Pronto. Uma vez que o paciente não tem glaucoma, que ele só tem uma história na família de glaucoma, a gente pode acompanhar ele anualmente, certo? Mas se a gente identificar alguma alteração no exame dele que sugira que a gente acompanhe mais de perto, por exemplo, uma pressão muito elevada, ou um paciente que a gente está com uma alteração suspeita em algum exame, a gente pode ser que reduza um pouco esse prazo. Mas aí quem vai individualizar esse tratamento também é o médico assistente dele. Sim, perfeito. Gabriel Magalhães, glaucoma é sempre hereditário ou pode ser desenvolvido sem histórico familiar? Pode ser desenvolvido sem histórico familiar? Isso. Essa pergunta? Certo. Pode sim. A gente considera a hereditariedade um fator de risco para determinados tipos de glaucoma, mas não necessariamente um paciente que tem glaucoma ele vai ter um filho que vai ter glaucoma. Não é isso que ocorre. Inclusive, não é a maioria dos filhos de alguém que tem glaucoma que vai ter, certo? Mas é um fator de risco. Ele transforma a criança, ou o adolescente, ou seja lá, o parente, ele tem um risco aumentado de ter o glaucoma, né, de desenvolver o glaucoma. Então, a gente precisa ter uma atenção especial nesses pacientes, mesmo que a maioria deles não se transforme em glaucoma, não vire glaucoma mesmo. Perfeito. A prevenção é importantíssima, né? Neide Sampaio, quem vai fazer um tratamento longo de alergia à base de corticoide, é importante acompanhamento com oftalmologista, já que a família tem histórico de glaucoma? Isso. Corticoide é conhecidamente na classe médica, ele aumenta a pressão do olho, inclusive para você ele acelera a formação de catarata. Então é um colírio que sempre que ele for usado, e não necessariamente só colírio, as medicações tópicas de pele, de nariz, ou então até mesmo o uso de corticoides orais, eles precisam ser acompanhados pelo oftalmologista. Inclusive, pacientes portadoras de glaucoma não têm contraindicação ao uso de corticoide, mas eles precisam ser acompanhados de perto pelo seu médico assistente. Para dar um exemplo prático, quando a gente faz uma cirurgia de glaucoma, normalmente a gente usa doses bem elevadas de corticoide no olho. Então a gente pode usar, mas precisa ser acompanhado pelo médico oftalmologista. Tá? Perfeito, perfeito. É a mesma coisa com a cirurgia de catarata, é a mesma coisa com a cirurgia de pterígio. Eventualmente doenças que acometem o fundo do olho, por exemplo, a toxoplasmose, a gente vai usar corticoide também. Então corticoide não é um medicamento demoníaco, né? É um medicamento bastante utilizado, bastante eficaz no que ele se propõe, mas existem os efeitos colaterais. O que não pode é o paciente praticar automedicação em nenhum aspecto, né? Nenhum tipo de medicação, né? E os corticoides, eles têm ainda efeitos sistêmicos, além desses que a gente está falando, por exemplo, na glândula adrenal, né? A glândula que está ali acima dos rins, e elas podem suprimir o nosso eixo de hormônio, produção de hormônio natural, e pode levar a crises bastante ameaçadoras, inclusive para a vida, né? Então, automedicação nunca, tá, pessoal? Muito bem. Pois não, Berna.
Assim, é uma medicação maravilhosa, na verdade, o corticoide. Ajuda a Isso. gente em diversos casos. Na cirurgia de glaucoma, Sim. por exemplo, ele é essencial. Não dá para se pensar em cirurgia de glaucoma sem o uso adequado do corticoide. Para se ter ideia, normalmente, na cirurgia fistulista, a gente começa usando de 1 em 1 hora no primeiro dia o corticoide. Então, Sim. é bem importante isso, certo? Mas a gente precisa ter o acompanhamento próximo. Como o Vitor falou, de automedicar, jamais. Você tem que estar bem acompanhado pelo oftalmologista para você usar. Perfeito. Débora Santos, como faço para marcar uma consulta? E aí, doutor Bernardo? Pronto, Onde é que Débora, nossa querida Débora, consegue te encontrar? Pronto. Eu vou colocar os telefones no meu Instagram, aí ela pode seguir que ela consegue lá marcar. E o seu Instagram é @BernardoLeitãoGuerra. Leitão Guerra, isso. Sem acento. Perfeito. Perfeito. Com relação a mim, eu não sou especialista em glaucoma. Com relação a mim, eu estou lá no Instituto de Olhos Freitas, estou no Instituto de Olhos de Alagoinhas e na Clínica Clivale também, né? O Freitas e a Clivale aqui em Salvador e o IOA, o Instituto de Alagoinhas, lá em Alagoinhas, né? Muito bem. O colírio deve ser usado sempre no mesmo horário? Pronto. O ideal é que sim. Lembrando que, eventualmente, a gente sabe da rotina de hoje como é, de cada um ter horários apertados, mas a gente tentar ao máximo respeitar os horários e usar da maneira correta. E é bem importante que o paciente não grave pelo frasco, grave pelo nome, peça para alguém ajudar se tiver alguma dificuldade. É fundamental, é igual o remédio da pressão arterial, você precisa usar. Você não sente melhora com o colírio, mas você precisa usar, porque a longo prazo ele está fazendo um efeito adequado nos seus olhos. Tudo isso que a gente está falando hoje aqui, Vitor, a gente transformou em uma linguagem mais simples, mas tudo isso aqui existe comprovação científica, tem estudos muito cêntricos, com diversos locais, com diversos pacientes que foram examinados, foram comparados com pacientes que não fizeram tratamento. Por isso que indica, por isso que a gente faz questão de que os pacientes entendam por que estão sendo tratados. Isso, perfeito, isso é fundamental. Guerra Neto, 2 perguntas. O paciente em tratamento de glaucoma pode usar lente de contato? E o paciente em tratamento de glaucoma pode ser submetido a uma cirurgia refrativa? Pronto, vamos lá. Normalmente a gente pensa em cirurgia. Vamos começar pela lente de contato. O paciente pode usar a lente de contato, mas no momento em que ele for usar o colírio, o ideal é que ele retire as lentes de contato. Lembrando que o paciente que usa colírios para glaucoma, ele tem uma sensibilidade ocular maior, os olhos costumam ser um pouco mais vermelhos por conta de efeitos provocados até pelo próprio colírio que ele usa, né? Não é uma contraindicação absoluta, mas é uma contraindicação relativa à lente de contato. Alguns pacientes vão ter uma dificuldade maior de tolerar a lente de contato, mas o ideal é que cingue o colírio após o uso da lente de contato. Se você usar, por exemplo, tem drogas hoje de glaucoma que usa somente à noite. A gente pode retirar a lente de contato durante a noite, pingar o colírio, e no outro dia de manhã ele coloca, se ele tiver de forma adequada. Com relação à cirurgia refrativa, tá aí. Quando a gente pensa em cirurgia refrativa, a gente pensa em pacientes mais jovens. Glaucoma é uma doença progressiva. Os pacientes que fazem cirurgia refrativa normalmente têm um pouco de dificuldade com sensibilidade após a cirurgia, tem algumas alterações que podem ocorrer, e o glaucoma também causa isso. Então, se você estiver tratando um paciente com glaucoma mesmo, você precisa avaliar qual é o grau do glaucoma do paciente e avaliar se ele apresenta ou não condições para que seja feita a cirurgia ou não. É muito difícil, quando o paciente já é diagnosticado desde cedo, eu não recomendo que seja feita cirurgia refrativa, porque a longo prazo você pode ter piora na sensibilidade, tanto pela cirurgia quanto pela questão do glaucoma, tanto pela questão da cirurgia quanto pela questão do glaucoma. Mas o tratamento tem que ser individualizado, tem que avaliar a necessidade de cada paciente e você precisa escolher a ferramenta mais adequada para o seu paciente. Mas eu tenho certeza que o médico que for acompanhar, que for pensar em uma cirurgia de refrativa num paciente com glaucoma,
ele vai ponderar bastante antes de fazer uma cirurgia refrativa. Perfeito, perfeito. Lembrando que a técnica da cirurgia refrativa, que são várias, a gente fez até uma live, Bernardo, com o Dr. Felipe, né? A gente abordou especificamente a cirurgia refrativa. Lembrando que a técnica utilizada, naturalmente, ela induz um aumento transitório da pressão intraocular, né? Então, se o paciente tem glaucoma e é submetido a uma cirurgia refrativa, ele naturalmente vai ter um aumento transitório, né, durante a cirurgia, mas esse aumento, dependendo da situação, pode se tornar um dano também, né? Então, realmente, tem que ser uma coisa bem ponderada, bem programada. Esse estudo certamente sempre é explicado ao paciente, e se o médico perceber que não compensa, ele vai ser certamente muito sincero e vai falar, não compensa, não vale a pena, é mais arriscado. Na medicina é importante a gente falar que a gente sempre pesa o risco-benefício das coisas, né? O quanto vale a pena a gente submeter um paciente a determinado tratamento para que ele tenha um benefício. Se essa balança pesa para o lado do benefício, a gente prossegue. Se a gente percebe que o risco é muito mais elevado e o potencial de benefício às vezes não é tão grande assim, a gente conversa com o paciente, explica outras formas de tratamento para que a gente consiga resolver o problema sem aumentar danos, né? É a base. Muito bem. Ana Costa, uma criança fazendo uso de corticoide pode desenvolver glaucoma? Pode, precisa, assim, logicamente que a gente não está falando que qualquer pessoa que vai usar o corticoide vai desenvolver glaucoma, até porque o aumento é transitório da pressão e o aumento costuma cessar após a interrupção. Por isso que normalmente quando a gente usa corticoide, quando o médico prescreve o corticoide, ele prescreve para uma criança normalmente durante um período determinado. Ele normalmente não vai deixar o paciente para sempre usando o corticoide, a não ser que determinadas doenças façam com que ele indique isso, né? Então, o mais importante é que se ele for fazer um uso mais prolongado do corticoide, que ele seja avaliado por um médico oftalmologista, que avalie a pressão intraocular, avalie o nervo óptico para ver se tem algum tipo de alteração e individualize o caso. Normalmente não há condição para você usar corticoide em nenhuma idade. Perfeito, perfeito. Bom, agora nos comentários, Bernardo, as perguntas a gente vai ter que interromper porque estamos acabando, falta um minuto, então eu vou falar muito rápido. Leandro, doutor Bernardo, aí você comenta no final, Bernardo. Leandro, doutor Bernardo é referência, que oftalmo, concordo totalmente, Leandro. Doutora Larissa Vasconcelos, nossa amiga. Lari, tá chegando nossa live, hein, Lari? 2 excelentes profissionais, obrigado, Lari. Você é referência. Karine Santos, doutor Bernardo é fera, sou fã. Aí, ó. Leca, excelentes profissionais, obrigado mais uma vez. Poli Araújo, parabéns, doutor Bernardo e doutor Vitor, obrigado, Poli. Manuela Guerra, excelente live, concordo totalmente. Sica, excelente, muito esclarecedora live, mérito do doutor Bernardo. Anderson Lima, duas grandes personalidades que tive o prazer de visitar. Forte abraço e sucesso, meus amigos. A gente que agradece, Anderson, obrigadão. Robson Portela, o maior cataratólogo longe, Robson, e o maior glaucomatólogo da Bahia. Estamos falando com um dos maiores retinólogos também, né? Dr. Robson. Neide Sampaio, vocês foram maravilhosos. Muito bem, Berna, estamos acabando. Mais uma vez eu queria te agradecer muito por você ter dedicado esse tempo aí agora com a Renatinha grávida. Os parabéns aí em público para vocês mais uma vez. Você tem 20 segundos, Berna. Vou agradecer a todo mundo que participou aí, as perguntas foram excelentes. Se precisar em outra oportunidade, estou à disposição aqui. E obrigado a todo mundo que agradeceu aí. Precisando, estamos sempre à disposição. Perfeito. Convido a todos, geralmente é quarta-feira a live. Sigam lá o Dr. Bernardo.